Olá, você aluno, aluna da disciplina Desenho Técnico. Hoje a nossa videoaula vai falar sobre tipos de papéis e dimensionamento das margens e legendas de cada formato. Em desenho técnico, o papel geralmente utilizado é o da série A0, A1, A2, A3 e A4. O A4 é de conhecimento de todo mundo por conta do uso que fazemos dele nas nossas impressoras. Independente do formato, eles devem ser posteriormente dobrados. Ou seja, quando você termina um desenho num formato maior do que o A4, esses formatos devem ser dobrados. A norma ABNT NBR 13142 estabelece a forma para dobrar estes formatos de papéis. A nossa apostila também consta essa forma para dobrar os papéis. As folhas de todos os formatos são dobradas de modo que resultem no formato A4, aquele mais popular e de fácil arquivamento, né? Então, se você pegar qualquer formato maior do que A4, ele vai ser dobrado e depois de dobrado ele vai ter exatamente o mesmo tamanho do A4, podendo ficar inclusive junto com A4, né, em pastas de arquivos e coisas desse tipo. Então aqui a gente tem os formatos de papéis, né? Veja que na coluna direita são vários tipos, vários formatos, né? E para nós interessa em desenho técnico o A0 até o A4. Os demais formatos são existentes, são utilizados em alguns outros setores da indústria, como papelaria, como por exemplo envelopes e por aí vai. Eu não quero que você decore essas medidas, não tem sentido. Mas entretanto, se você guardar essa primeira medida do A0, 841 milímetros por 1189, se você guardar em algum lugar essas medidas, você consegue encontrar não só os outros formatos, mas também as dimensões desses outros formatos. Vamos ver como a gente faz isso. Então vamos pegar aqui esse retângulo, esse formato A0. Se você dividi-lo ao meio na vertical, você vai ter duas metades. Essa primeira metade à esquerda já é o formato A1. A outra metade que sobrou, se você dividi-la novamente ao meio na horizontal, uma metade que sobrar é o A2. E a outra metade que sobrou, se você dividi-la ao meio, uma das metades é o A3, e assim sucessivamente com os outros formatos. Ok? E, portanto, você determina o formato e a dimensão a partir desse 841 e 1189 milímetros. Aqui nós temos as margens, né, do formato A4. Eu costumo dizer assim, 77725. Se você repetir isso umas 2, 3 vezes, você não esquece mais o dimensionamento do formato A4, que também é do A3. Né? 77725. O que significa? Essa margem vertical aqui, da borda do papel, tem 7 milímetros, aqui também na superior horizontal 7 milímetros, e aqui na inferior da borda até a primeira linha da margem, 7 milímetros, e a última margem à esquerda, uma margem maior, de 25 milímetros. No formato A3 é a mesma coisa, o papel aumentou, né, o tamanho da folha aumentou, mas a margem continua, olha, 77725, 7 aqui, 7 na parte superior, 7 na inferior e 25 na margem esquerda. Dimensões dos formatos e respectivas margens. Agora nós vamos começar a falar já também das margens, né? Como estávamos falando, mas com alguma outra informação. Então essa tabela mostra o seguinte, à esquerda aqui nós temos os formatos A4, A3, A2, A1 e A0, e as suas respectivas dimensões, né? A margem esquerda de todos esses formatos, esses 5 formatos, é a mesma, 25 milímetros.
As outras margens, quais são? A direita, a superior e a inferior, no A4 até o A2 é 7 milímetros. Como nós vamos trabalhar só com o A4 e com o A3, então 7 é aquele 77725. Qual é o traço, qual é o grafite que eu utilizo para fazer esta margem? No A4 e no A3, a largura da linha, é um quadro, né? É a lapiseira 05, que é aquela que eu pedi, com aquele tipo de grafite. E aparece aqui também uma outra informação, o comprimento da legenda. Veja que do A4 ao A2, a legenda tem o mesmo tamanho, e o A1 ao A0, essa medida altera um pouquinho, por conta das dobragens. Mas vamos nos concentrar no A4 e no A3. Legenda para desenho técnico. Muito bem. Então a legenda deve ficar visível na parte externa do papel após a dobragem do mesmo e representa o espaço onde deverão constar as informações sobre o desenho. Então você dobrou aqueles diversos formatos. O que é que você tem que ver, né, logo de início? São as informações sobre aquele desenho. E essas informações estão na legenda. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. A altura da legenda pode variar, porém o seu comprimento é especificado em norma, conforme apresentado na tabela abaixo. Então veja, o A3, o A4 e o A2, o comprimento da legenda, essa dimensão é de 178 milímetros. E nos demais formatos, A0 a 1, é de 175 milímetros. Detalhe do dimensionamento da legenda no formato A4. Só quero observar que esse formato aqui está cortado, tá? Ele é o formato A4. Não vamos fazer confusão e achar que o A4 é esse retângulo deitado aí, né? Eu cortei um pedaço para ficar bem visível essa parte inferior onde se encontra a legenda. Esse é um A4. Então veja, ó, o 7 está aqui, o outro 7 está aqui, o superior não aparece, mas está lá em cima, 7, e a margem esquerda 25. O que sobra aqui, ó, na legenda, que é esse retângulo, é essa medida aqui, de 178 milímetros. Eu queria fazer uma observação que eu acho importante. Quem foi que definiu esse 178 milímetros como comprimento da legenda? Olha, essa definição ela é consequência. Se a margem aqui é 7 e aqui é 25 e o papel tem 210, lógico que o que sobra é uma medida, é uma dimensão de 178 milímetros. Então o comprimento ele é normatizado e é de 178 no A3. A altura da legenda não tem norma. A altura vai da conveniência de quem está projetando ou de alguma norma interna da empresa. Por que ela pode variar de altura? Porque a quantidade de informações que um projeto pode ter faz com que ela seja mais alta ou um pouco menor, né? Na nossa disciplina, nos seus exercícios, na sua prova, você vai usar essa altura que eu estou propondo aqui, ó. Eu que estou propondo, né? Não há norma para isso. De 27 milímetros, ou seja, a altura da legenda. E essas divisões pequenas que existem aqui, eu também estou propondo, ó, na primeira caixa de texto aqui, uma distância de 9 milímetros e nas demais 3 caixas de texto, uma distância de 6 milímetros. Essa medida aqui também, ó, determinando mais 1, 2, 3, 4, 5 caixas de texto, né, onde vão informações, eu coloquei 54 milímetros. Você vai fazer isso também. Então, quando você for realizar a margem e a legenda das suas folhas de desenho, A4, e daqui a pouco eu falo da A3, você vai seguir esse padrão da disciplina. Comprimento não, comprimento é 178. As demais fica a critério de quem está desenhando ou da empresa. Então veja, se eu pegar esse 7 aqui, da direita, se eu pegar esse 178 do comprimento
da legenda. E se eu pegar esses 25, somar esses números, essa soma vai dar 210 milímetros. E esses 210 milímetros é exatamente uma das medidas do formato A4, a largura dele. Detalhe do dimensionamento da legenda do formato A3. Novamente, eu quero fazer uma observação. Esse não é o formato A3. Eu cortei um pedaço dele, tá? Não vamos fazer confusão. Ele está cortado quase que na metade, para ficar visível aqui, né, no slide o que interessa. Então, novamente, a margem 77725, a superior não está aparecendo, mas tem 7, como nós já vimos, né? E essa legenda, o comprimento dela também tem 178 milímetros. Então, o comprimento da legenda no formato A4 é igual ao do formato A3, ou seja, 178 milímetros. A altura, nós vamos manter a mesma altura ali do formato A4, 27 milímetros. Não há norma para determinar essa altura da legenda. E aqui é a mesma coisa, ó. Se você pegar os 7 milímetros, os 178 milímetros da legenda e os 210, que vai daqui até a margem de 25, que é 210, se você somar esses três valores, nós vamos ter 420, que corresponde a uma das medidas do formato A3, o comprimento. Então, essas medidas, eu estou fazendo essa demonstração porque tem uma razão desses valores serem o que são. A legenda. Agora nós voltamos para o A4, tá? Novamente, um pedaço do papel A4, né? Só para recordar, né? Não há norma que defina a altura. No nosso caso, nós vamos usar 27. O comprimento é a diferença entre essa margem de 7 mais essa de 25, né? Por um papel que tem aquela medida que a gente já viu. Dobragem do papel. Tome cuidado com esse desenho que indica a forma de dobragem. Ele está dizendo aqui, ó, a legenda tem 185. E você vai se lembrar, mas você acabou de falar que a legenda tem 178. Aqui ele está pegando a medida da borda do papel, ele não pegou a margem de 7. Então lembrem, 178 com 7 dá 185. O que interessa aqui, essas medidas, é que a legenda, essa vertical da legenda tem 185, a partir da base, da borda do papel, né? Você faria, segundo a apostila, duas linhas imaginárias, ou bem fracas, né? Que seriam nessas linhas que você realizaria a dobra. Mas do ponto de vista prático, nós não vamos realizar essas duas linhas. O que vai acontecer? Você vai pegar essa linha vertical da legenda e vai fazer uma dobra deixando essa linha aparecer, e só ela aparecendo. Nesse momento que você dobrar aqui, você vai fazer um vinco de lado a lado, ó, tendo como referência essa linha vertical da legenda. Você pega essa borda que você acabou de fazer, esse vinco que você acabou de fazer, e sobrepõe esse vinco sobre a linha, sobre a margem de 25 milímetros. E faz o vinco novamente, que é esse interno que eu estou mostrando aqui. Você acabou de dobrar o A3, e você pode ter certeza que esse papel é exatamente do tamanho de um A4. Se você pegar um A4 e colocar em cima desse papel que você dobrou, ou que você vai dobrar, é a mesma dimensão, é a mesma área. Então, os diversos formatos de papéis são dobrados, né? Tem um erro ali, perdão, de modo que resultem no formato A4, aquele mais popular e de fácil arquivamento. O A4 não tem dobra porque ele já é o formato mínimo, correto? As dimensões indicadas, isso é importante porque eu já falei aqui, as dimensões indicadas para a dobra na figura acima, linhas tracejadas, que na prática nós não vamos fazê-las, né, são a partir do formato total do papel e não das margens, 77725.
Exercícios sobre margem e legenda. Preste atenção que aqui tem um pequeno exercício e você vai entregá-lo quando a gente retornar no presencial. Espero que a gente volte, né? Estou fazendo muita fé nisso. Com o conteúdo já apresentado, eu quero que você desenhe o quê? As margens e a legenda do formato A4. As margens e a legenda do formato A3. Faça com lapiseira indicada e com as dimensões já apresentados. Os traços devem ser visíveis, tomem cuidado com isso, tá? Os traços devem ser visíveis, homogêneos e contínuos sem emenda. Tá? Então aquela margem maior do A3 horizontal, se você estiver usando o sistema improvisado, é ali que é importante o esquadro grande, embora eu acho que não vai cobrir. Então antes de prender aquela régua no sistema improvisado de 50 milímetros, você faça a margem e depois você prende na prancheta e qualquer dúvida entre em contato comigo, ok? Esses exercícios, principalmente já no formato A3, eu quero que você guarde naquela pasta que eu sugeri para transportar todo o material, tá? Bom, utilize caligrafia técnica para preencher as informações na legenda. Eu estava esquecendo de falar sobre a caligrafia técnica. Voltando àquela pasta onde você vai guardar os materiais. Eu não quero papel dobrado, amassado ou enrolado em forma de tubo, tá? Você não pode apresentar os desenhos com essa qualidade, papel amassado, ligeiramente amassado, ou dobrado em outro formato, ou em forma de tubo, né? Então a pasta vai ajudar inclusive isso. Você vem para a sala de aula, volta para sua casa, faz os seus exercícios e o formato A3 está íntegro. Tá? Por favor, não me entreguem papel amassado, enrolado em forma de tubo. Você vai perder alguma coisa no quesito qualidade e acabamento. Tá? Bom, então essa era a videoaula, né, que se alguém tiver dúvida, como eu falei, entre em contato comigo. Então até a próxima e até lá!